Olá, sejam muito bem-vindos à jornada em busca da verdadeira história dos ensaios de Cotens. Estes ensaios de Dom Pedro II Barba Branca, não emitidos, supostamente seriam os selos utilizados caso o Império não tivesse acabado e a República não tivesse sido proclamada. Contudo, muitas dúvidas, muitos mistérios circundam a esta emissão, pois não se sabe ao certo quem os confeccionou, o local de confecção, a razão da quantidade de ensaios que existe no mercado e nem em relação a quais as exatas formatações que foram confeccionados. Diante disso, de tantas dúvidas e mitos ainda por explicar, iniciamos nossa pesquisa com um boletim UAS, que trouxe duas informações relevantes. A primeira é que os ensaios de 9 teriam sido confeccionados em Paris. A segunda, que os ensaios isolados teriam sido confeccionados pelo American Banknote Company, New York, nos Estados Unidos. O filatelista carioca Anísio Schader, que esteve presente no leilão do acervo da ABN Company na década de 90, no começo dos anos 90, disse que lá, naquele momento, havia ensaios sendo vendidos. E no livro, referenciado inclusive pelo Boletim da Boaz, do Dr. Clarence Heyman, traz a informação de que a folha de 9 do R$ 1.000 foi gravada por Cotens em Paris, impresso em laranja e outras cores. Diante de tais informações, teríamos resolvido o dilema. Os ensaios isolados teriam sido feitos pela American Bank Company, enquanto os ensaios em bloco teriam sido confeccionados em Paris. Mas será mesmo? Será que podemos afirmar com toda certeza que essas emissões vieram de tais locais? No começo do trabalho, um grande amigo, Romeu Trauer, participou dessas dúvidas, participou da construção da base para essa pesquisa. Por isso, um videozinho dele aí, explicando quantas dúvidas e como foi o processo Senhores, de me chamo elaboração. Romeu Trauer e sou filatelista por paraquedismo. Na verdade, eu herdei uma coleção ou um ajuntamento de selos do avô da minha esposa e foi aí que tudo começou. A questão dos ensaios Cotens, nós discutimos isso no Fórum Selos do Brasil, quando o Fernando, em diversas ocasiões e trocas de e-mail, não estava satisfeito com a história que se contava a respeito deles. Eu também confesso que, desde a primeira vez que tive contato com essa história, achava algo muito estranho que isso tivesse sido começado lá pela França e que não tivesse nenhuma ligação aqui com o Brasil. Nessas conversas, estabelecemos algumas estratégias de o que poderia ser feito para se descobrir a verdade. Uma análise de papel ou uma análise das tintas. Foi quando eu lembrei ao Fernando que no catálogo da RHM tinha uma informação de que eles haviam feito uma análise nos laboratórios da USP em São Paulo sobre o procedimento, a origem da tinta em determinados selos. O Fernando se mostrou interessado em buscar a verdade. E isso foi uma odisseia que, confesso, ele deve ter tido um bocado de trabalho pela frente. Na Associação Filatélica de Santa Catarina, da qual participo regularmente das reuniões, numa delas estava em cima da mesa uma última edição
do boletim do Journal of the Brazilian Philatelic Association, chamado Bull Eyes. Logo na capa tinha lá umas fotos dos ensaios Cottens. Folheando, eu vi que tinha um assunto muito interessante para o Fernando. Isso foi no volume 45, número 3 de 2014. Quando repassei esses dados para o Fernando, ele ficou muito entusiasmado e foi como se tivéssemos colocado uma palha na fogueira. Ele logo começou a fazer os contatos e levantou uma série de hipóteses para serem verificadas. E já que a procedência desses ensaios se tinha duas fontes, uma vindo da França, a outra vindo dos Estados Unidos, e que talvez até a impressão tivesse ocorrido na Casa da Moeda do Brasil. E isso ele não conseguia encontrar registros sobre esses fatos. Foi então que as dúvidas surgiram e tínhamos a cada conversa muito mais dúvidas e questionamentos do que propriamente alguma resposta correta. Então, o mérito dessa pesquisa, o Fernando tem toda certeza de que ele deve realmente levar adiante esses questionamentos, e eu creio que ele vai conseguir elucidar essa história de uma vez por todas. Obrigado, boa noite. Bom, como se percebe, tínhamos muito mais dúvidas do que certezas, diante de informações muito isoladas e sem uma comprovação do local de confecção. Diante disso, fomos atrás do Museu dos Correios para verificar o que havia nos seus arquivos históricos. A única informação que foi localizada lá nos arquivos do Museu dos Correios em Brasília foi o catálogo histórico dos selos do Império do Brasil, do coronel Marcelo Studart, de Brasília, o grande coronel que estudou profundamente os ensaios, inclusive os ensaios de Cottens. E no catálogo do Studart traz uma seguinte informação: os ensaios isolados de 1000 e de 2000 e em bloco foram confeccionados em Paris. Aproveitamos, fomos atrás da imagem do livro, toda a impressão, e encontramos mais uma figura relevante: este ensaio de 2000 isolado no centro de folha. Bem interessante, difícil de se ver. Mas vamos atrás então do nome Cottens. O que seria Cottens, ensaio de Cottens? Seria um artista francês realmente? Seria uma referência ao papel, que seria de algodão, Cottens, coton, cotton do inglês, alguma coisa nesse sentido? Ou seria apenas um boato criado para se vender os ensaios para filatelistas? São perguntas que estavam abertas no começo da pesquisa e que tornavam as informações até então muito duvidosas, muito sem a certeza da sua veracidade. Então fomos atrás do papel. E o primeiro lugar para uma análise de papel seria um laboratório que fizesse análise por carbono 14. Fomos atrás então do Beta Lab Services, que nos informou que não seria possível datar o papel com carbono 14, que ele indicaria uma média da idade das árvores, não da fabricação do selo. Então fomos atrás da fábrica que fazia o papel para o Império, a Papel Salto, fundada em 1889,
comprada pela Arjowiggins e vendida atualmente em 2015 para o grupo Fedrigoni. O acervo deles foi doado para o Museu de Tu. Não conseguimos ainda ter acesso, mas não conseguimos nada junto à atual gestora da Papel Salto que pudesse elucidar melhor sobre os tipos de papéis utilizados na época. A fábrica ainda se encontra lá. Esta é uma imagem atual da fábrica fundada no século retrasado, né, no século XIX, fazia os papéis para a Casa da Moeda do Brasil. Diante desse beco sem saída na pesquisa histórica, fomos para a pesquisa científica e localizamos na USP uma pesquisadora gabaritada em análises não destrutivas de patrimônio histórico e que se interessou muito pela pesquisa. A pesquisadora Márcia Risuto nos recebeu por algumas vezes no laboratório da USP e gravou um videozinho para a gente explicando como funciona o processo. Boa tarde, eu sou a professora Márcia Risuto, aqui do Instituto de Física da USP, e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as análises que nós estamos fazendo em patrimônio, né? Em objetos do patrimônio artístico histórico. As análises, elas são não destrutivas, no sentido que nós analisamos o objeto muitas vezes sem tocá-lo, e com isso conseguimos ter parâmetros como identificação dos pigmentos utilizados, principalmente vamos pensar em pinturas de cavalete, né? Quais são os pigmentos utilizados pelo artista, como que é a paleta do artista naquela obra, e com isso levantamos, digamos, impressões digitais daquela obra e daquele artista. Isso pode ser ampliado, né, para diferentes materiais e, particularmente, eu poderia, então, aplicar isso para a parte de filateria, para selos, principalmente porque poderíamos achar uma correlação entre o papel utilizado e os pigmentos que estão envolvidos, seja na própria produção do selo, seja nos carimbos, né, quando há ou não há carimbo. E essa ideia é muito interessante, isso é novo no mundo, e eu acho que no Brasil isso seria uma possibilidade de aplicação muito grande. E o Instituto de Física tem interesse em fazer essa parceria, esses estudos, e eu acredito que poderíamos ter técnicas, né, que são aplicadas em outros materiais do patrimônio, poderiam ser aplicadas também para caracterização e melhor estudo dos selos. Outra situação que essas análises poderiam permitir é encontrar, digamos, parâmetros para estudos de conservação. Então, se fizermos testes laboratoriais e monitorarmos, né, quer dizer, o grau de umidade, o grau de temperatura para alguns parâmetros, para alguns padrões de selo, poderíamos encontrar como cada elemento físico, temperatura, umidade, poderia afetar a preservação de determinados objetos ou determinados selos. Então, isso também é interessante, é uma linha de pesquisa muito aberta, digamos, para poder fazer essas análises. Então, o que eu gostaria de dizer e finalizar, digamos, nessa pequena apresentação, é dizer que o grupo, né, aqui no Instituto de Física, tem cada vez mais investido em metodologias não destrutivas para análise de patrimônio. E aqui nós encontramos acho que um excelente parceiro, que é o Fernando, para podermos trabalhar junto nesse novo tempo. Então, obrigado. Obrigado, professor. É um prazer. O pessoal da Sociedade Filatélica Paulista vai gostar muito de saber dessa possibilidade de parceria com o Instituto de Física. Obrigado, professora. Bom, e no Departamento de Física da USP, nós conseguimos analisar aí esses dois ensaios, fizemos a espectrometria de fluorescência de raio-x, que agita por meio de raio-x as moléculas
e envia de volta uma frequência de vibração aí que o equipamento detecta e descobre quais são os elementos metálicos que existem ali no material. E aqui nós analisamos 3 pontos em cada ensaio, um fora do chanfrado, um dentro do chanfrado e um no paletó. Fizemos o mesmo no vermelho e no azul, sempre nesses 3 pontos, e encontramos ali resultados muito interessantes. O equipamento que é utilizado é esse que está na frente de mim e da professora Márcia, e os resultados preliminares foram presença de cálcio e ferro, também tem potássio ali e tudo, mas o principal que chama atenção é cálcio e ferro, a mesma quantidade nos 3 pontos, quantidade muito parecida, o que indica que não há provavelmente nenhum traço metálico específico da tinta. Não há titânio, que surgiu apenas no século XX. A tinta provavelmente então é orgânica. E com isso a gente chega à conclusão de que provavelmente é realmente do século XIX esses ensaios. Mas uma questão muito interessante que surgiu no começo dos estudos é o que é ensaio, o que é prova, o que diferencia esses estudos, né, pré-emissão oficial. E o ensaio é uma gravação realizada no início do processo de criação de um novo selo, com a intenção de submetê-lo à aprovação do ente contratante. Ocasionalmente, são elaborados como rascunho do artista, o que é conhecido como ensaio do artista, o que provavelmente seja a mesma expressão de prova do ensaio. Aqui a gente traz alguns exemplos, um ensaio de jornal, um ensaio de cifra, de coroa ali do finalzinho do Império, da emissão da Casa Moeda, um ensaio de Dom Pedro e um ensaio do Penny Black, que está à venda atualmente na Stanley Gibbons por 350 mil libras. Quem quiser adquirir e depois me enviar para a gente fazer umas comparações, vai ser um imenso prazer. E a diferença de prova é principalmente a submissão à aprovação. Até a aprovação seria um ensaio. Após a aprovação, a gente começa com as provas para examinar como será o selo, referência, para determinação da qualidade, para determinação dos efeitos de como será a obliteração, cor, provas. Esse conceito a gente encontrou na US Assay Proof Society, que não existe mais, mas o principal, então, para definir ensaio e prova é encontrar o momento da aprovação. Antes da aprovação a gente tem ensaios, após a aprovação a gente tem provas. Alguns exemplos de provas de cor aí do cifra de R$20 e provas de cor do selo de Dom Pedro. E apenas um destaque, nada a ver com reimpressão. As reimpressões são reemissões feitas depois de forma oficial ou não oficial, com as mesmas chapas que foram produzidos os primeiros selos. No Brasil existe aí reemissão em 1910, 1890, 1910, 1925 e 1943. A gente traz aí algumas reimpressões. As reimpressões dos verticais, num primeiro momento, não tiveram R$90, que foi emitido na sequência. E também aí a gente tem diversas cores, as reimpressões dos coloridos. Aí tem 2 exemplares, em azul e marrom. Mas vamos voltar à história aí dos ensaios. E quais são as formatações que a gente encontra? A primeira é a isolada em centro de folha, em que a gente tem aí uma folha de 14,2 por 9,5, mais ou menos isso daí. Algumas tem 14 centímetros, mas geralmente a maior de todas ali é 14,2 por 9,5. Depois a gente tem isolado, mas sem a folha, né? Cortadinho ali de R$1.000. Aqui a gente tem um papel mais grosso. A gente tem o bloco de 9 selos de R$1.000.
emitido também em diversas cores. A gente tem o de 2000 isolado, também emitido em outras cores. E a gente tem o de 2000 em um papel também mais espesso, azul, um papel cartonado, azulado na frente, bem interessante este ensaio. Mas de todas essas formatações, a gente encontra 3 layouts. Esses são os 3 layouts possíveis de ser encontrados nos ensaios de Cottens. A primeira diferença deles, a parte de cima. Um traz correio escrito, os outros traz o valor do selo, o valor postal, traz de 2000. Interessante que o último deles traz o réis escrito num formato ovalado. Outra diferença, na parte inferior, 1000 réis e 2000 réis, a forma como é escrita. Enquanto o de 2000 réis tem 2 referências ali, o de 1000 réis é vertical, uma vez só escrito, como se fosse uma legenda mesmo. E o último também, o réis escrito de uma forma ovalada. Depois a gente tem a diferenciação na lateral do selo. O primeiro tem um floral ali. Os outros 2 não tem. Mas interessante que o do meio ele tem uma estria. Enquanto o terceiro, essa estria, ela só é visível numa lente de aumento bem grande. Porque a olho nu mesmo, só essa formatação intermediária aí que tem as estrias. A outra diferença é no paletó. As 2 da esquerda têm uma diferença ali, um quadriculado praticamente ali na confecção, enquanto a terceira é bem lisa. Provavelmente isso decorre da forma de impressão. Enquanto as 2 da esquerda a gente tem o talho doce, que é essa figura da esquerda aí, a da direita a gente tem a litografia, que ela é mais lisa, mais uniforme. Mas vamos analisar cada um dos ensaios. Os ensaios isolados de 1000, a gente encontra eles aí em 5 cores, em verde, em azul, em sépia, violeta e vermelho. Enquanto que o conhecido preto, citado preto, quando a gente analisou na lupa com um aumento, a gente percebeu que não era preto. Compramos diversos ensaios como sendo preto, mas ao estudarmos o material, percebemos que nenhum deles era preto. Característica comum a todos eles, 70 a 90 micra de espessura do papel. Todos têm ali um papel médio. Mas vamos analisar as cores por meio de comparação. Interessante que os sépia, marrom, às vezes eles chamam de marrom, às vezes de sépia, se vende com diversos nomes, se tem realmente 2 tonalidades. A gente percebe pela quantidade de ensaio estudada e comparada, que a gente tem um mais amarelado e um outro mais amarronzado. Então, assim, a gente teria realmente um sépia e um marrom, teria uma diferença. Mas interessante que na época eles muitas vezes misturavam as tintas que havia no local para produzir uma cor parecida. Só que aqui a gente tem 2 padrões que parecem ser bem definidos. Portanto, a gente propõe aí uma diferenciação de sépia e marrom. No roxo e no violeta, não identificamos nenhuma diferença. Embora se chame hora de roxo, hora de violeta, tem alguma tonalidade ali, alguma coisinha diferente, mas não é uma variação exata de cor, não se pode dizer que teríamos 2 cores. E no vermelho, temos uma diferença bem interessante. Percebemos aí um dark brown, que no inglês é esse vermelho mais escuro, e um light red, um carmim, uma cor mais um avermelhado mais pro laranja, alguma coisa nesse sentido, assim. Então percebemos também uma diferenciação bem grande aqui e padronizada. Bom, falamos que os ensaios isolados têm de 70 a 90 milímetros. Agora é interessante que esses de 1000 réis que a gente mediu aí, eles têm de 40 a 50 micra. Então eles são um papel mais fino, o que poderia indicar uma outra configuração. Só que se vocês repararem, esse já existe na tonalidade acinzentada. Então,
O que poderia surgir aqui de dúvida é, será que seriam ensaios isolados sendo de folha? Ou seriam dos blocos? Porque os blocos, sim, possuem essas cores. Os blocos existem no acinzentado. E o interessante até destacar é que o acinzentado é muito confundido quando se olha pessoalmente com o azul. Muitas vezes as pessoas acham que se tem dois pretos, mas na verdade é o azul. Só que os blocos, eles possuem também 70 a 90 micra. Então eles também são em papel médio, não são em papel fino. Mas vamos aí voltar para o livro do Coronel Studart. No livro do Studart, não há referência a azul. Talvez justamente pela dificuldade em se diferenciar o azul na prática. A gente percebe que muitos poucos se referem ao bloco azul. E o livro do Studart em nenhum momento se refere a ensaio de Cottens azul. E quando a gente já viu que existem. Mas vamos para mais uma configuração dos ensaios. O ensaio de R$ 1.000 em papel cartão. Esse ensaio aí é alaranjado. R$ 1.000, parecendo mesmo o isolado sendo de folha, mas ele tem 230 micra, é um papel bem grosso. Agora, uma curiosidade, você tem uma mania de cortar os ensaios, você tem uma mania de tirar as margens dele, isso é bem comum. O ensaio inteiro mesmo, ele deve ter essas duas margens mal cortadas. Ou então a margem seria da esquerda e não a da direita, que a gente mostra aqui no exemplo. Mas é sempre a margem superior lisa, bem cortada, a inferior mal cortada e uma das outras margens, a direita ou a esquerda, mal cortada. Provavelmente teriam sido emitidos em uma folha em que coubesse 4 ensaios e eles teriam sido cortados em cruz. Até uma observação muito bem formulada pelo José Luiz Fevereiro, que provavelmente tenha sido essa formatação que tenha sido impresso. E aproveitem para reparar aqui nesses dois como se tem a diferença do dark brown para o light red. A gente tem aqui realmente um vermelho forte, vermelho escuro, e um carmim. Aqui a imagem ela mostra pouco essa diferença. Pessoalmente ela fica mais evidente, mas se é possível perceber que realmente tem uma diferenciação aqui muito clara. E o mesmo corte se faz com os blocos. Esse bloco aí que todo mundo acha que ele é feito dessa forma, não é. Na verdade ele possui margens chanfradas também, do mesmo jeito que o isolado no centro de folha. Se percebe aí por meio desse bloco da esquerda que veio de um leilão do Gartner, da Alemanha, é um bloco acinzentado, obliterado e cancelado, né, anulado ali para não utilização, em que se tem as margens chanfradas. E vamos aí também aos ensaios de 2000, que a gente conhece em 3 cores, acinzentado, alaranjado aí, e o azul. O Sérgio Laux nos levantou uma dúvida muito interessante. Será que esses selos não seriam ensaios para selo fiscal e não postal? Nesse período era utilizado selos fiscais no valor de R$ 2.000, o que poderia ser uma explicação. Esse selo fiscal que a gente traz aí é pertencente ao José Luiz Fevereiro, retirado do site dele, que é um site muito interessante, que vale a pena sempre olhar lá, dar uma pesquisada se não tem um material do Império de interesse, constantemente atualizado, mas traz essa dúvida aí se não seriam selos de R$ 2.000. Pode ser que realmente não sejam postais, até porque não tem inscrição Correios, são os únicos ensaios sem inscrição Correios. E a espessura do papel é o papel médio também, de 70 a 90 micra. Mas temos também um ensaio de 2000 em papel espesso, que é aquele azulado. Esse azulado, ele traz as mesmas características do anterior, com aquelas diferenças que a gente já viu. É uma litografia, mais liso, o ré está em formato ovalado e tem 140 micra.
Então é um papel espesso, mas não chega a ser aquele mesmo papel cartonado do 230 micra. E finalmente, um ensaio isolado de 2000 em centro de folha. Não, mas esse não tem como, ainda não localizamos nenhuma informação que confirme que realmente exista ensaio isolado em centro de folha de R$2.000. Mas vamos lá, continua R$2.000, o início dos selos com valor facial de R$2.000. O selo Madrugada, no valor de 2.000, de 1894. Os jornais sobretaxados de 1898 e o Cruzeiro do Sul, sobretaxado também de 1899. Então se percebe que realmente ali no final do século XIX se utilizaria selos postais de R$2.000. Então poderia realmente ser que os selos, os ensaios de cotton de R$2.000 fossem ensaios de selos postais e não fiscais. Mas vamos a mais um artigo que a gente encontra aí pelas pesquisas na internet. Um artigo do Peter Myers sobre os ensaios de cottons. A grande contribuição desse artigo é que realmente é a cor cinza, e não preta, como muitos falam, é um acinzentado. Só que algumas observações. O papel fino também tem na cor azul. Mais uma vez, mais um filatelista que não observa a cor azul nos ensaios de cottons. O bloco de 6 não é novo tipo, é só um bloco cortado de 9. E o isolado existe em diversas cores, não só no vermelho. E até é interessante também mencionar em relação ao Peter Meyer que no começo o Romeu Trauer fala que tinha informação de que ele realizava esses estudos na USP e tudo. Ainda buscamos a informação de qual é o local efetivo em que ele realiza os estudos, porque no departamento de física até agora não localizamos ninguém que conheça. O IPT da USP também já nos informou que não tem os métodos para essa análise, nem o departamento de química por enquanto, mas provavelmente logo a gente ache quem que é o responsável pelas análises para inclusive agregar aos nossos estudos. Mas fazendo um resumo das espessuras, a gente tem aí o ensaio de cotton de 40 a 50 micra, o de 70 a 90 micra, o de 140 micra e o 230 micras. E aproveito aí um agradecimento ao seu William Shen, que nos emprestou um micrômetro bem preciso para tentarmos buscar uma maior precisão nas medidas desses ensaios de 70 a 90 micra, verificando se não existem diversos tipos, por exemplo, ensaios de 70, ensaios de 90, e não enquadrarmos todos numa mesma categoria, de 70 a 90, num papel médio. Mas isso aí o tempo, a pesquisa, nos dirá se existem mais especificações. Mas vamos voltar aí ao catálogo do Studart. No catálogo ele faz uma classificação dos ensaios de cottons. Os anteriores ao número 4 não são cottons, começa aí mesmo, são esses os cottons que ele classifica. E algumas observações. Ele coloca tudo como sendo papel cartão ou papel médio tramado, sendo que há 4 tipos de papel, conforme a gente já viu. O R$1.000 laranja, apenas em bloco, em papel fino e em papel cartão. Não tem isolado no centro de folha, nem em papel espesso. O de 2000 existe em outras cores, além do preto, o que seria até acinzentado e não exatamente o preto. E não classifica os ensaios azuis isolado. Como a gente disse, existe um problema aí com os ensaios azuis na literatura. Não classifica os ensaios azuis isolado, em bloco e em papel espesso. A gente tem esses ensaios azuis nessas 3 formatações. Mas vamos então tentar localizar a origem dos ensaios pelo estudo da foto utilizada. Qual seria? A gente acha 2 fotos aí do Imperador Dom Pedro II no Museu de Petrópolis. A primeira tirada em 1887, a segunda tirada em 1890. Fazendo uma comparação aí com o ensaio de cottons, se percebe uma proximidade muito grande com essas fotos desse período. Provavelmente até mais com essa foto da esquerda, de 1887. Fazendo uma referência, fazendo assim
trazendo uma possibilidade para a gente de que esses ensaios seriam posteriores a 1887, e não, como diz o catálogo histórico do Studart, de 1878. 1878 o imperador possuía uma imagem mais jovial, um pouco mais rechonchudo até, mas não muito condizente com essa dos ensaios de Cottens. Vamos então voltar à questão inicial, a origem da impressão. Seria a American Banknote Company, como diz o boletim da Bull Eyes? Interessante aqui que eles trazem uma imagem retirada, vista no eBay. Vamos ampliar, colorimos essa imagem para melhor elucidação. E essa imagem traria a inscrição no verso de um ensaio, American Banknote Company, New York, Specimen. Contudo, nunca localizamos nada parecido, nem conseguimos confirmar a veracidade dessa informação, nos levando a crer na possibilidade de uma falsificação, uma brincadeira, alguma coisa que não condizente com a veracidade dos fatos. Vamos continuar aí com a origem da impressão. Aí a gente retira uma imagem do site da Sharon Stone de leilão, uma casa de leilão americana, em que se tem este ensaio com a mesma inscrição, o que também nos causa algum espanto, porque se coloca aí junto ensaio cifra com ensaio Cottens e com a inscrição American Bank, e os ensaios, esses ensaios de cifra aí, se sabe que foram feitos na Casa da Moeda. Então essa imagem também nos levanta alguma suspeita. E o interessante é que o Banknote, geralmente ele inscrevia o nome do banco nas folhas, e como o José Luiz Fevereiro indicou, muitas vezes até o número, como a gente percebe por esse ensaio da esquerda, retirado da internet, e o da direita, uma imagem enviada para nós de uma peça pertencente ao Brian Moorhouse, ele próprio que nos enviou, nos forneceu essa imagem. E nos ensaios de Cottens, a gente não localiza nenhuma inscrição, não tem nada indicando que seja American Banknote. Mas na busca por maiores informações, conseguimos o catálogo da Christie's, que fez o leilão do acervo do American Banknote na década, esse catálogo de 88, ali no final da década de 80, começo da década de 90, que foi a venda do acervo do ABN Company. E interessante que nesse catálogo, que traz a venda das provas, não há nenhuma referência a ensaio de Cottens. Provavelmente por alguma diferenciação aqui de provas para ensaios, mas nesse catálogo não localizamos nada. Mas o interessante é que ele traz uma referência a este livro, American Banknote Company, ali do finalzinho do século XIX, 1899, que traria todas as imagens do que já foi emitido de selo postal, de selo fiscal pelo American Banknote Company. Mas este livro é difícil de localizar, até hoje não localizamos. A Biblioteca do Congresso americano nos informou que não possui este livro, nos indicou alguns outros, provavelmente que eles teriam, mas esse daqui especificamente eles não conseguiram localizar. E o interessante é que o Comelli, que estava presente também no leilão da American Banknote, fala em provas do R$1.000 da terceira emissão de 1878 em 5 cores. Daí ele levanta a suspeita, será que não haveria uma confusão dessas provas com os ensaios de Cottens? E os filatelistas que na época viram sem muito destaque para esses ensaios, que nem sempre ensaio foi bem visto, não teriam confundido e hoje tragam a informação de que eram ensaios de Cottens, quando na verdade simplesmente eram ensaios da terceira emissão e não necessariamente do de Cottens. A informação está na página 4 da revista Mosaico, aí, na quarta página do artigo da revista Mosaico número 4, mas não conseguimos precisar se seriam essas provas que estariam num leilão, apenas essas provas, ou se também ensaios de Cottens. Mas vamos então para a França. Ensaios de Cottens
seria mesmo seriam ensaios confeccionados por um artista chamado Cottens? O arquivo da Biblioteca Nacional da França nada indica sobre isso. Traz apenas a referência a Victor de Cottens, escritor de 1862, que nasceu em 1862, morreu em 1956, mas produzia teatros, peças, mas não era um artista, gravador, não fazia desenhos, muito menos como o do ensaio de Cottens. Então, dificilmente teríamos como dizer que os ensaios de Cottens foram confeccionados por um artista francês. Nada, nenhuma referência à Biblioteca Nacional da França. Mas agora, será que a origem seria a Casa da Moeda? Seria no Brasil? O Brasil, desde 1881, já produzia seus selos aqui. Não queria mais continuar no exterior. Em 1878 passou para o Continental Bank Company e depois, em 1881, internalizou a produção dos selos. Será que não seriam realmente confeccionados aqui? E aqui trazemos uma peça que nos foi remetida pelo amigo Cláudio Neumann. Agradeço a ele por isso, porque é uma peça super relevante, em que traz um cartão com 6 ensaios de Cottens, um em cada cor, dizendo, na parte de trás, no verso aí deste cartão: selos que deveriam sair em dezembro de 1889. As provas originais foram presenteadas pelo imperador ao barão de Águas Claras, presente à reunião quando o administrador da Casa da Moeda as havia levado para que sua majestade escolhesse a cor que melhor lhe conviesse ao selo de R$1.000. Essa imagem aí é de um leilão de 2003, salvo engano, do Neumann. Mas não conseguimos precisar se seriam realmente ensaios produzidos pela Casa da Moeda ou apenas encomendados pela Casa da Moeda, e por isso o administrador teria levado à reunião. E uma brincadeira, colocamos aí, agora explica Cláudio, porque o Cláudio levantou a bola, levantou a dúvida, mas é óbvio que é algo a ser muito melhor estudado para conseguir precisar. Então, continuemos com esse estudo. Vamos lá. Mais evidências Casa da Moeda. O Damian Lage, hoje um dos maiores filatelistas temáticos do mundo, colocou que era importante analisar a prensa. Uma prensa que produzisse ensaios de 9, que, segundo ele, nem todo lugar tinha essa capacidade. Fomos levantar aqui nas pesquisas a possibilidade da Casa da Moeda produzir ensaios aí em bloquinhos de 9. E quem nos ajuda a responder isso é esse moço, o Sr. Gotti Alvarenga, grande amigo, que tem em sua coleção esta linda peça Casa da Moeda, com 9 selos. Só que o interessante é que ela não possui as margens chanfradas, e possui margem suficiente para dizer que elas não eram chanfradas. A parte superior ali indica realmente que não temos essas margens. Agora, encontramos essa outra figura, que é parecida com aquela que mostramos, em que traz ali provas de ensaio Cottens Casa da Moeda, não aproveitados para a emissão da série de 84 a 88. Temos aí um ensaio de Cottens e cifras juntos, indicando que provavelmente teriam sido produzidos juntos. Mas ou seriam provas de ensaios, ou seriam algo bem inicial realmente, de teste, ou seria uma reprodução dos outros ensaios, porque se percebe muitas falhas nessa impressão. Mas vamos só comparar com aquele outro que a gente tinha lá. Esse da esquerda provavelmente é falso, porque se percebe já que o papel não condiz, que já é um papel mais novo, que a imagem, a impressão da inscrição não é muito boa. E se percebe uma outra característica: a imagem é a mesma. Os 3 selos possuem a mesma imagem, com as mesmas falhas, idêntico. Ou a gravação partiu do mesmo local, ou da esquerda copiou da direita. Algo nesse sentido. Bom, mas nesse processo, nessa caminhada, neste momento em que chegamos, praticamente indicando
que haveria muito mais relação com Casa da Moeda. Fizemos amizade aí com um grande filatelista, o senhor Walter Taveira, e que também nos gravou um videozinho aí, contando um pouco como foi o envolvimento dele na história. Boa noite, senhores. Meu nome é Walter Taveira, sou filatelista, residente em Belo Horizonte. Tornei-me amigo do Fernando Santos há alguns meses atrás. Temos trocado algumas informações, algumas e-mails pela internet, e recentemente vendi para o Fernando uma coleção de ensaios da Casa da Moeda, ocasião na qual o Fernando me surpreendeu enviando-me cópia de trabalhos que ele desenvolveu sobre os ensaios Casa da Moeda e ensaios Cottens. É interessante porque eu tive, antes do meu interesse pela filatelia expositiva, eu tive um interesse pelos ensaios Cottens e comecei a formar uma pequena coleção que ainda tenho guardado. E quando vi os trabalhos do Fernando, eu me lembrei dessa coleção, até fui buscá-la nos armários, localizá-la para rever exatamente o que eu tinha e comparar, inclusive, com o conteúdo dos estudos dele. Eu devo confessar que a surpresa foi grande, porque eu conheci tanta gente na área de filatelia, tantos colegas em vários estados da federação. Muitos deles, inclusive, foram redatores de artigos interessantes sobre filatelia e até livros, né? Mas, exceto pelo Studart, o amigo Studart de Brasília, eu não vi efetivamente trabalho algum sobre os ensaios Cottens e os ensaios Casa da Moeda. E fiquei muito surpreso, inclusive pela teoria do Fernando Santos. As suas pesquisas foram aprofundadas e ele tem, a meu ver, muita razão para defender a teoria de que também os ensaios Cottens terão sido produto da Casa da Moeda. Entre as peças que eu forneci para ele, há uma prova que mistura ensaios Cottens com ensaios Casa da Moeda, que pode ser efetivamente uma evidência que corrobora a sua teoria. Sinceramente, eu manifestei para o Fernando a minha surpresa e satisfação de ter tomado conhecimento do seu trabalho e estimulei a eventualmente transformá-lo num livro. Espero que ele venha se interessar por isso, porque a nossa filatelia é pobre nesse aspecto, especialmente quanto a esses ensaios da fase do Império. Mas era o que eu tinha a dizer. Obrigado. Bom, as palavras do amigo Taveira estimularam muito a continuidade do estudo. Mas, por enquanto, quais são as conclusões a que a gente chega? 65, a gente tem a foto da terceira emissão, que não tem relação com os ensaios. 78, primeiro selo de R$1.000. Costumo dizer que os ensaios de cotas foram feitos nessa data. E a emissão que a gente tem nessa data é do Continental Banknote. Em 81, os selos começam a ser emitidos pela Casa da Moeda. Em 87, a foto provavelmente utilizada. 89, o fim do Império. 94, primeiro selo de 2000. Onde estariam os ensaios? Provavelmente nesse período, entre 87 e 89, emitidos pela Casa da Moeda. Muito ainda a se elucidar. E quais são o destino aí? Qual é o destino para esses estudos? Qual o futuro que se espera? É aprimorar os resultados por meio de análises não destrutivas de material filatélico, é aprofundar a filatelia científica. Nos Estados Unidos, a gente tem o Instituto for Analytical Philately, que faz isso,
em que cujo lema é resolver quebra-cabeças filatéricos por meio da ciência, e é o que a gente busca. Como parâmetros, já possuímos 150 ensaios de Cottens, mais de 100 ensaios e provas em geral do século XIX, e por meio da análise não destrutiva de todo esse material, provavelmente a gente vai conseguir maiores parâmetros para dizer efetivamente a origem dos ensaios. Qualquer dúvida, estou à disposição, meus e-mails aparecem aí na tela. E qualquer informação adicional será muito